Hello! Finalmente o vídeo mais esperado aí para o mês de agosto chegou até você. E se ele chegou até você, assista até o final. Ele vai ficar na plataforma das redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. E no YouTube a gente sabe que a gente consegue ouvir com uma velocidade maior. Então, dependendo do seu tempo, você pode colocar no 1.5, 1.75, 2 e também ir aproveitando ao longo do mês esse trabalho, esse conteúdo, tá? Lembrando também que essa dica se dá através dos arquétipos astrológicos, o que significa, qual o conceito, né, dos signos, planetas, as combinações que eles terão e farão entre si, né? E o que você pode tirar de tudo isso? Então, eu traduzi da maneira mais fácil que eu consegui para que você já veja, né, esse resumo e consiga interiorizar, aplicar, tá? Então, são dicas, são aprendizados, são convites que temos à nossa disposição para a gente se conhecer, para a gente se refletir e mudar a postura, que sempre com uma nova postura a gente consegue mudar, né? Mudar todos os aspectos, todos os temas da nossa vida. Então, se você está aqui pelo YouTube, peço que se inscreva neste canal para que você tenha mais acesso a conteúdos, né? Ative o sininho e se for no Instagram, encaminhe para quem você acha que precise ou que vai aproveitar essas dicas, tá certo? Então vamos lá. Agosto, eu me senti motivada a falar, trazer para vocês aqui esse resumão, porque eu comecei a ver por conta de uma amiga que me pediu para ver um tema para ela. E aí eu falei, gente, mas tá bem intenso esse mês. Então, como é que eu posso contribuir e ajudar as pessoas já a se prepararem, né? A verem o que de fato é importante para este mês? Porque todo mês vocês vão reparar que a gente tem um convite macro que todo mundo vai assumir e assimilar de forma diferente. Como assim, Camila? Todo mês, todos os dias, a gente tem essas interpretações, né? E cada um tá vivendo algo diferente do outro. Então, isso que é o mais interessante da astrologia, a gente consegue tirar isso tudo e trazer para nossa realidade única, individual e intransferível. E agosto, quando eu fui dar uma olhadinha, eu vi que apesar de ter esse macro, né, esse pedido grande ali, muitos arquétipos do individual estão fazendo ali uma comunicação, o que já reflete num foco, tá? Então a gente inicia ali o mês, né? Hoje, dia 1º de agosto, com a lua. E eu gosto muito de falar diariamente da lua, porque a lua tem o arquétipo das nossas emoções, das nossas memórias afetivas, da nossa visão e relação com a mãe. E além de nutrição dos 5 corpos, então como que de fato é importante a gente nutrir, né? E cada um tem um jeito único de fazer isso. O físico, o energético, o mental, o emocional e também o espiritual, né? Então, e ela muda muito rápido, né? Tanto que tem aquela famosa pessoa de lua. Então, a cada 2 dias e meio, ela tá num lugar fazendo aspectos, querendo dar a sua contribuição para os convites que ela tem pra gente, né? E ela começa então esse mês na fase nova, lembrando que a fase nova é a fase de planejar, tá bom? Muitos acham que é de executar, não que não deva, né? Na astrologia a gente não se limita a nada, a gente tem apenas alguns focos. E na fase nova é um convite para a gente ver o que precisa ser planejado ou replanejado e fazer como eu fiz aqui para falar tudo isso para vocês, né? Fui lá passando, como vocês viram nos stories, é exatamente isso, né? De você dar o seu melhor através de um planejamento. A gente não faz isso nas empresas, no nosso trabalho. Por que que na nossa vida, no nosso eu, né? No nosso individual, a gente não faz isso? Então, todo mês a gente tem a oportunidade de relembrar através da fase nova a importância também de planejar, né? Planejar sua vida,
e também inclui a parte profissional, mas é muito mais do que o profissional, né? Como é que você tem planejado tudo isso? E ela entra nesse mês no signo de Virgem, o signo mais planejador, assim, no sentido de colocar em prática seu método, processo, né? Então, já nos leva, a gente já entra com esse pedido, planejar, executar, colocar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, com a nossa forma. Cada um tem uma, não existe uma fórmula de sucesso. Então, ele já lembra sobre isso. E também sobre os cuidados com a nossa saúde, porque o arquétipo virginiano fala sobre isso, né, da importância da gente cuidar da nossa saúde, a nosso templo, a nossa morada aqui na Terra. Outro ponto importante é que apesar dela entrar na lua nova, né, na fase nova, no signo de Virgem, a gente sempre olha a lunação. O que é isso, Camila? Lunação é como é que a lua entrou nessa fase nova. Porque a próxima fase nova leva em torno, o que é um ciclo inteiro, né, pelos 12 signos, 28 dias. Então, no último, que foi semana passada, ela entrou no signo de Leão. Por quê? Ela é nova quando a Lua encontra o Sol. E o Sol está no signo de Leão. Então, além dessas características, o mês já fala, presta atenção como que tá pegando, já fala da importância de se entender emocionalmente, entender você. Esquece o vizinho, esquece o coleguinha, esquece o mozão, esquece a família, tá? Prioridade, você, entender as suas emoções, entender seu pensamento e assim por diante, tá? Então já dá essa chamada na chincha aí para não ter mais desculpa para não focar em você, para não se entender, para não se autoconhecer. E a gente tem várias coisas à nossa disposição para fazer esse movimento, tá bom? Então, o modo geral, o convite vai ser sempre para olhar para si. Que mais? Outro ponto importante, o Sol, que eu falei que ele está no signo de Leão, vai ficar praticamente até o dia 22 de agosto. O Sol, gente, na astrologia, ele simboliza muita coisa, né? Mas a nossa essência, a nossa vitalidade, a nossa disposição. A gente fala que o Sol é o futuro porque a gente veio aqui, de acordo com a ferramenta astrologia, para aprender a desenvolver as maiores e melhores qualidades desse signo, tá? Então, por isso que eu falo, você é que signo? É porque o Sol estava naquele signo quando você nasceu, tá bom? Então, quem nasce agora tem o signo de Leão, porque o Sol está em Leão. E o Sol estando ali, lembrando que a gente tem, todos nós temos os 12 signos no nosso perfil, ele tá falando sobre essa vitalidade, tá? Porque o Sol em Leão, ele tá na casa dele, tá? Ele tá reinando e tá nos lembrando uma vez por ano, né? O Sol vai para cada signo e nesse momento que ele tá em Leão, uma vez no ano, ele reforça a importância da gente se olhar, da gente se entender, da gente ver as nossas questões, tá? Então é importante lembrar sobre esse arquétipo, tá? Vai ficar grande esse vídeo aí, então por isso que se quiser ver no YouTube, segue meu canal lá. Outro ponto importante que já inicia o mês e fica, é uma conjunção, tá? E conjunção é o encontro no mesmo ângulo de dois elementos astrológicos. E a gente tem Urano e Marte no signo de Touro. O que é isso, Camila? Traduz. Urano simboliza a tecnologia, simboliza as revoluções, simboliza também imprevistos, simboliza o futuro, simboliza inovações. Demais, né? E Marte, gente, onde tem Marte ali a gente fala assim, escolha as suas guerras. Geralmente onde ele tá no seu mapa, ele mostra ali aonde você se tem firmeza para ir, né? Para acreditar, para construir, para liderar. Esse encontro, quando ele tá neste momento, ele é um encontro bem forte, né?
Então, por isso que eu falei que o mês, um dos grandes motivos do mês é porque ao longo dos dias, né, com o passar dos dias, esse encontro, então esses dois planetas se comunicam com outras partes. Eu não vou entrar tanto no detalhe, eu achei importante só trazer esses detalhes aqui didáticos sobre astrologias para você entender, mas eu vou falar já o que significa essas outras combinações com esses dois elementos, tá? Esse período, então, ao longo desse mês, tá? A gente vai sentir o convite, vai ficar mais latente aquela área que você precisa transformar, que você precisa ter coragem, para que você precise ou mudar, ou rever, revolucionar, reestruturar, tá? E pode ser uma ou várias áreas, mas aquilo que você às vezes está com preguiça e põe debaixo do tapete. Ele vai falar: ah, minha filha, olha, deadline, não tem na empresa o deadline? O deadline já era, minha filha. Chegou o momento de você olhar para isso. E aí, olhe, sem medo, sem preguiça, entendeu? Para você fazer isso de uma forma construtiva. O que é forma construtiva? Consciente, uma forma com intenção. Por mais que você não acerte, por mais que você reveja de novo, né? Reveja de novo é ótimo, veja novamente, mas que você faça com muita consciência, com muita propriedade, tá? Para quê? Para quê? Você não tenha uma... Porque assim, às vezes a gente não quer enxergar, né? Aí vem a vida e faz assim, escancara. E como que esse aspecto pode ser traduzido no escancarar? Imprevisto, com incidentes, com os inesperados. Então, já até aproveitando, nesse começo até o dia 12 e depois do dia 25 até o final do mês, se você tá com preguiça, ou se você não tá tão presente, se você não tá consciente, evite fazer as coisas no mundo da lua, empurrar com a barriga. Então, se você fala assim, ah, eu vou trabalhar, mas eu tô trabalhando assim, ó. Cuidado no trajeto, tá? Porque você vai estar tão desconectada com você que pode. Isso já é normal, gente. Não é que a astrologia tá prevendo nada disso, mas isso é normal de quem tem essa característica. Só que no momento que tá muita gente assim, né, concentração, tem um consciente coletivo, então todo mundo tá nessa sintonia, fica mais fácil de acontecer, tá? Então, assim, por isso que eu falo, a modo construtivo é saber aonde pede esse movimento, aonde pede que você mude, né, reformule, muitas vezes tem que dar um fim, muitas vezes são ciclos que precisam ser fechados, né? Outro ponto, como está no signo de touro, pode ser algo vinculado às suas verdades absolutas. Por isso que você não quer ver. Pode ser algo que você vem relutando porque mexe em muita coisa, mas chegou a hora, né? São aquelas raízes, aquela coisa que tem muito profunda que você fala, ai, mas nossa, faz tanto tempo, ou sempre foi assim, sabe? Mas precisa ser visto porque a vida pede esse novo posicionamento, né? E assim, agora, pós-pandemia, com a nova retomada, mais ainda, né? Esse senso de valorização, da ressignificação, de um novo posicionamento. Então, porque todos esses elementos, como eu falei, tá comunicando com muitas outras coisas, tá? Tô dando um resumo aqui para você, bem mastigado. E aí, para você evitar isso, ter que fazer isso porque a vida veio e escrachou para você, tá? Além de tudo isso, como que anda a sua impulsividade? Você é aquela pessoa extremamente explosiva, impulsiva? Então respira também. Baixa a sua frequência para que não tenha, de novo, um aprendizado na dor, tá? E se você tem aquela pessoa que procrastina, que é preguiçosa, que nananã, usa esse ímpeto, esse chacoalhão, se você tá vendo esse vídeo não é por acaso, para que você tenha coragem de fazer esse movimento, tá? Eu coloquei assim, ó, o conflito produtivo é necessário para que a mudança ocorra com sabedoria e consciência, senso de presença, tá? Sempre olhando para você, cuidando de você e entendendo essa sua ansiedade ou
depressão, tá? Outro ponto importante é que tudo isso junta com os outros elementos que simbolizam nosso propósito de vida. Então, se você se sente estagnada, não sabe para onde ir, possivelmente é algo que precisa ser visto e olhado neste exato momento, tá? Não tem como mais colocar embaixo do tapete. Ai, ai, que engraçado, né? E retomando, eu acho que sobre o Sol, né, nesse posicionamento, ele está se comunicando com esse outro aspecto que eu acabei de comentar, pedindo que esse olhar para você não precisa ser na dor, não precisa ser se flagelando lá com o chicotinho. Inclusive, quando é assim, não é produtivo, né? Não é com sabedoria. É óbvio que o processo de autoconhecimento você vai mexer em traumas muitas vezes, em feridas, você vai mexer em coisas que você já passou e achou que tinha superado, mas não precisa ser algo que você se culpe, que se condene, tá? Então, quando tiver bem difícil, respira. Lembra que você sempre fez o melhor que você pôde, com a consciência, né? E dentro dos limites que era possível para você, com aquela consciência que você tinha naquela época. Então, isso é trazer amorosidade, isso é trazer autocompaixão, mas também responsabilidade, sabendo que você fez, né, o melhor que você podia, mas que agora você pode muito mais e que agora você quer fazer diferente. Usar toda a sua trajetória como poder para fazer diferente. Então, esse Sol Leão também ensina sobre a sua trajetória, mas sobre as suas paixões. Ele quer alegria no seu dia a dia, tá? Então, se você vê lá que tá muito com o chicotinho, com a sua tendência, respira, vai comer uma coisa saborosa, vai fazer um esporte, vê o que você gosta, que também é um processo de autoconhecimento, vê o que te vibra, vê o que faz você se sentir viva, né? Que te dá aquela alegria, faça para você se reenergizar e voltar muito mais dona de si, tá? Esse Sol, ele se comunica também com alguns outros pontos que fala sobre fé, que fala sobre expansão da essência, né, Júpiter, e tudo isso para trazer esse senso que você não está sozinha, tá? Porque muitas vezes a gente acha que tá sozinha nesse mundo e a gente não tá. Porque, primeiro que dentro da nossa personalidade a gente tem vários eus, né? Então a gente pode acessar ali o eu que melhor se adapta daquele momento e tá tudo bem porque faz parte de você. Mas também a gente tem o nosso eu superior, ou nossa espiritualidade, que está acessível pra gente. Então, não se esquecer disso. Então, no momento que a vida pede tantas revisões, se conecte com a sua fé, se conecte com a sua religião, ou simplesmente com a sua essência, caso você não tenha religião, que você não acredite em algo espiritual, né? Mas é importante você sentir como parte de algo, tá? Principalmente, isso é trazer a sabedoria no seu dia a dia, no seu processo. E o que mais que eu coloquei? Então, assim, ó, para você ter as rédeas da sua vida, né? E para isso, o que você precisa para ter as rédeas? Você precisa mergulhar em si. Senão você pode pegar a rédea do outro, né? E quando você se sentir vulnerável, né? Porque quando a gente vai descobrir, a gente vê que precisa ser permitido fluir muitas emoções que ficaram ali paradas, muita água parada, né? A água simboliza emoção. Simplesmente respire. Procure, se você não consegue fazer isso sozinha, procure uma ajuda profissional para que você viva esse momento, como eu falei, com consciência, não empurrar mais por baixo do tapete, tá? Outro elemento que esse mês vai ficar muito em evidência é a parte da nossa comunicação. Então ela muda, né? O elemento que simboliza a comunicação, que é o planeta Mercúrio, ele faz uma andança ali, uns aspectos, comunica com várias coisas do mapa, né, do momento. Então a forma que a gente pensa, a forma que a gente comunica,
ela vai pedir para que você faça isso com essa consciência nova, né, tudo isso integrado. E no signo de Virgem, que ele gosta de estar ali, porque ele se sente em casa quando ele está em Virgem. E quando ele está em Gêmeos, Mercúrio se sente em casa, tá? Em Virgem, ele gosta bastante de escrever. Então, se você quer fazer o processo de autoconhecimento, ou de esvaziamento da mente, ou desabafar, pode ser escrito. É um ótimo momento, é uma ótima dica, é um ótimo aprendizado, tá? A escrita terapêutica. Então, é um momento interessantíssimo para você fazer esse exercício, tá? E Mercúrio e Virgem também, dependendo da sua característica, ela pode potencializar a autocrítica, porque lembra, Mercúrio também fala do nosso processo de pensar. Ou se você é uma pessoa muito, eu sou assim mesmo, tal, pode aproveitar e trazer isso a seu favor e falar, será que é legal ser assim? Começar a questionar e colocar um pouquinho mais de perfeccionismo. Nada é ruim. Tudo depende de como você é ou como você está. Tem gente que é legal a gente colocar um pouquinho ali de cobrança. E tem gente que a gente tem que tirar. Então, é essa dosagem aí que você precisa ver em qual você se encontra, tá? Porque vai necessitar esse mês de você fazer essa comunicação. E ela, quanto mais efetiva, melhor. Porque você vai precisar tomar muitas atitudes. Como eu falei, o processo que quer mudança. E esse mês é o mês, porque o mês que vem, já vou dar spoiler, entra Mercúrio retrógrado. Então, por isso que tá falando assim, vamos gente, 45 do segundo tempo. E a gente precisa pensar, falar, escrever, né, se comunicar, porque imagina, isso aqui é comunicação, você aí tá comunicando, todos nós estamos comunicando todo momento, nem que seja com a gente mesmo. Inclusive, primeiro é com a gente mesmo, porque a gente acorda e levanta com a gente mesmo. Uau, né? Respira nisso daí. Dia 12, a nossa Vênus entra em Leão, gente. Então fica muita coisa em Leão. Vocês vão reparar que vários signos ou planetas ligados ao elemento fogo estão ativos, tá? Então por isso que é muito movimento, é muita ação, muita mudança. E outros elementos que falam sobre que é ar, né? Também estão ativos e isso potencializa esse fogo. Então é muito autocentramento ali, é muita consciência, é muito autoconhecimento, tá? E que a Vênus em Leão, ela vai falar para você rever também essas questões financeiras, essa questão de como você lida com isso, como você tá vendo, se você tem sociedade, como que você tá lidando com essa sociedade, como é que você tá trabalhando a parte do mozão. Isso tudo depende também onde você tem leão, né? Mas como que você lidera os assuntos venusianos, né? Venusianos, que é amor, finanças, beleza, autocuidado, valores, habilidades, feminino, bastante coisa, né? Então, assim, ó, dia 12, né, acaba ficando, dia 11, 12, ele acaba ficando bem forte ali, com essa parte de emoções, com essa parte afetiva, tá? A Lua, né, encontra Saturno e faz alguns aspectos ali falando sobre possíveis finais de ciclo, sobre necessidade de aceitar fim, ou também de você abrir espaço para que o novo chegue. Ele vai falar, vai nos convidar a ver sobre a nossa responsabilidade afetiva, vai convidar a gente a olhar para nossa história, e aí você pode olhar se condenando, que eu não oriento, né? Não indico, ou você pode olhar com amor, que é vendo os resultados, falando, esse eu faço de novo, ou esse aqui não,
Nossa, como eu fiz isso, agora eu posso fazer melhor, né? Então, vibrando alto e não vibrando baixo, que é ficar, nossa, se ficar se crucificando ou se culpando, né? A gente tem que assumir nossa responsabilidade, mas com propriedade, que é podendo fazer diferente, né? É construir um novo para nossa vida. E para chegar ao novo, a gente tem que liberar espaço. Então, finais de ciclos, términos. Eu falo assim, sempre que às vezes, dentro de um relacionamento, ou de um trabalho, ou até mesmo uma amizade. Às vezes a gente vê muitas amizades desfeitas, a gente vê casamentos desfeitos, porque havia uma necessidade de findar um ciclo, né? Mas também eu falo que nada é a verdade absoluta. Um final de ciclo pode ser com as pessoas que agiam, sentiam e eram de determinada forma. Mas como a gente tem convites diários para ressignificar, a gente ressignificando, a gente muda. Concorda? A outra pessoa também recebe pedidos, orientações, dicas, ensinamentos, e aí vai dela mudar ou não, né? Então vamos colocar o exemplo de um relacionamento. Esse final de ciclo pode ser com a pessoa que era, estava, e com você, como você era e estava. E abrir um novo período dentro do mesmo relacionamento, mas com duas pessoas mais amadurecidas, mais evoluídas, que aprenderam e estão prontas para novos aprendizados. Passaram daquela fase, entende? Então também, até meados ali de agosto, isso pode estar reverberando, porque seremos convidados, tá? Ai, meu Deus, bastante, né? Outro ponto, o quanto não, né, você vem falando para você. O quanto você vem se limitando por medo? Responda. O quanto você vem se boicotando, não querendo romper com esse antigo? Ó, por que eu falo isso? Porque às vezes tem muita, assim, grande maioria fala muito não, muito rude consigo mesmo. Então libera, vai experienciar, a gente vive aqui, não sabe o dia de amanhã, né? Então é importante rever os nãos. E se você fala só sim, se você é o contrário, né? Fala só sim, fala sim pro outro, fala sim para você mesmo. Então, opa, você pode tudo, mas nem tudo te convém, tá? Então, esse é o outro aprendizado, outro convite que a gente vai ter que olhar para ver onde a gente está se encaixando. Às vezes, em algum tema você pode ser um, e às vezes em outro tema você pode ser outro. O que vale é sempre relembrar aonde você precisa equilibrar isso daí, tá? Então, dia 22 a gente começa a entrar com o Sol em outro signo, e eu vou falar mais pra frente, mas o que eu acho bastante interessante agora é falar um pouquinho sobre as luas e as fases nesse mês, tá? Sexta-feira agora ela entra na fase crescente em Escorpião. A fase crescente, gente, resumidamente, é você colocar em ação esse planejamento que a gente está sendo convidado na lua nova, tá? Então, coloque em ação, porque, como eu falei, é um mês muito importante de colocar em ação, principalmente temas vinculados à sua individualidade, porque, aliás, deveria ser só esse a nossa ação, né? Coisas que nos dizem respeito. O que é do outro é do outro. Quando a gente faz pelo outro, a gente não só atrapalha a gente, a nossa vida, como também atrapalha a do outro. Isso vira kármico. O do outro, gente, é do outro. Você não nasceu com duas vidas. Você não incorpora o outro lá para viver, né? Acho que ninguém aqui. Então, viva por você e para você. Aí sim, você vai conseguir contribuir com a jornada alheia. Tá bom? Bom, dia 11, ela fica cheia no signo de Aquário. A fase cheia é para você
fazer a avaliação daquilo que está acontecendo na sua vida. Geralmente eu indico, tanto para cliente quanto pessoas que vêm tirar dúvida, assim. Escolha um tema, alguns temas para perceber ao longo das fases, tá? Para que isso seja efetivo. Pensa numa empresa, você não trabalha projeto e não vai seguir no projeto? Você não pega um projeto do nada aqui, daí você vê o resultado e fala, gente, mas o que é isso? Não, se você não acompanhou, não tem como você ver o resultado. Então é legal nessa fase, você está planejando, depois você vai colocar em prática. Aí você vai começar a ver o resultado daquilo que você planejou e pôs em prática. Não é de uma outra coisa que caiu no seu colo nesse exato momento. O que cai no colo no exato momento, respira, vê se serve para você, se não serve, se você vai pegar ou se não vai. E aí é outra coisa. Mas na fase cheia de avaliação daquilo que você tem feito, realizado, do seu planejamento e ação, tá? Dia 19, ela entra na fase minguante em touro, mas é nos últimos minutinhos de touro já em gêmeos, tá? E ali é muito interessante que você, de fato, faça essa quebra da sua verdade absoluta, daquilo que tá, as suas crenças limitantes que estão te impedindo, para que você abra o espaço para esse novo, tá? Para que ele chegue de fato na sua vida. Seja na mesma relação, no mesmo trabalho, na mesma amizade, enfim, seja em algo novo, tá? E no final do mês, dia 27, vem uma nova lua nova no signo de Virgem. De novo, um planejamento. E já dando um spoilerzinho, pré-Mercúrio retrógrado, que entra no dia 10 de setembro. E aí fica um tempão, até outubro. Inclusive, acho que nas eleições teremos Mercúrio retrógrado. Ai, meu pai, não sei, preciso confirmar. Então é isso, o resumo do resumo do resumo. Agosto será um mês intenso para o seu autoconhecimento, para o seu autocentramento, trazendo mais consciência, sabendo de fato quem é você hoje. A gente passou por muita coisa, essa reconexão com você, quem você é no momento, é extremamente importante e não tem como mais fugir, tá? Desejo um lindo mês com processo consciente. E se precisar, gente, não tem mal nenhum não conseguir fazer isso sozinha. Para isso que existem vários profissionais ligados à terapia, à psicologia, à psiquiatria, né? Porque a gente menospreza esse nosso momento e é grande chave. Esse investimento é a grande chave para vários temas das nossas vidas. Então, se dedique a isso. Se não for possível fazer sozinha, contrate alguém, mas não tem como mais fugir, tá bom? Qualquer coisa, seguimos juntas e conte comigo. Um beijo.